Não tem como esquecer, queridos. Não tem como, é impossível. Pode estar vivendo o que quiser. As redes sociais podem dizer o que quiserem dizer. A verdade ela é uma só. A aliança é única, é a primeira, ela é eterna. E ela não se esquece, ela não se apaga. Os momentos vividos estão marcados. Eu tenho marcas no meu corpo que fazem parte da minha vida com a Alessandra. A Alessandra tem marcas no corpo dela que fazem parte da vida dela comigo. E não tem como. A gente vai olhar e vai lembrar. Isso aqui aconteceu tal dia. E tal dia que aconteceu mesmo? Com quem eu estava? Onde eu estava? Na casa de quem? Com quem? Vivendo o quê? Não tem. Está tudo aqui. A minha história é a história dela é a minha história. A nossa vida ela é uma só. É impossível. Posso fazer o que eu quiser da minha vida a partir de agora e ela também. Mas a gente apagar um ou outro da vida não dá. É impossível. Bom, então, queridos, sobre o repúdio, entendam, é necessário deixar ir, você não precisa sofrer. O homem só pode, o homem ou a mulher, ele só pode te repudiar uma única vez. E é aquela primeira ação da saída. A partir dali, continuar sofrendo com esse repúdio e permitir ser repudiado ou repudiado mais vezes é uma decisão sua. Antes de você concluir, deixa eu só compartilhar aqui algo que eu lembrei. Teve uma situação muito peculiar que eu tratei há um tempo atrás. Houve a separação, o divórcio, e isso já tinha mais de 10 anos. A mulher, ela, periodicamente, ela recebia a promessa do Senhor da restauração desse casamento. O homem que tinha ido já estava casado com alguém de uma igreja e os dois exerciam ministério nessa igreja. A mulher que ficou, ela continuou exercendo o seu ministério sozinha e periodicamente ela recebia confirmações de que esse casamento ia ser restaurado. Porém, ela não se posicionava. Por conta das dores emocionais, ela não se posicionava. Mas ela estava afastada, devidamente afastada, mas ela não soltava, ela não liberava emocionalmente. Pois bem, chegou para mim um episódio de que ele estava ouvindo determinada música, ele, o marido que foi embora, que já estava casado com uma outra pessoa, exercendo ministério, etc., ele estava ouvindo uma determinada música e ele ficava lá quietinho e ele fechava a porta do quarto e ficava ouvindo lá determinada música. Música essa que não fazia parte do ministério. Porque a gente sabe que tem determinados ministérios que tem mais aquele tipo de louvor, aquele tipo de letra, né? E aquela música que ele ouvia não era do repertório do ministério que ele fazia parte há tantos anos. Pois bem, isso chegou para mim aleatoriamente, né? Porque ele ficou ouvindo essa música e entra no quarto e tal, porque está adorando ao Senhor. Está adorando ao Senhor com essa música. Ok. Isso eu soube da parte do marido. Um dia eu tratando a esposa que ficou, essa música começa o celular dela toca e é a mesma música. Aí eu perguntei a ela, que música é essa? Ah, é um louvor que eu gosto muito há muitos anos, é um louvor da data tal, de tal pessoa, não sei o quê. Inclusive o marido, eu e o marido temos muitas histórias a respeito desse louvor. A diferença, isso é raro, né? Isso é raro porque, entre aspas, eu atendi os dois lados. Eu atendia esse lado aqui da esposa e o lado lá do marido, eu atendi alguém próximo. Eu não atendia o marido, atendi alguém próximo. Isso é raro acontecer. Mas olha só. A esposa que ficou e ficou no ministério sozinha,
sempre recebia a promessa do Senhor da restauração do casamento. Porém, ela não soltava. Por mais de 10 anos, ela não conseguia soltar. Mas com a convicção de que o marido não amava, que o marido não quer saber, que o marido está feliz, inclusive o marido está no outro casamento, está exercendo o ministério, está exercendo o que Deus mandou ele fazer e ele está muito convicto e muito feliz. E aí eu pergunto, quem está muito convicto, muito feliz, fecha a porta do quarto e fica ouvindo a música que o casal tem muita história, porque ele está adorando ao Senhor. Gente, vocês entendem? O que chega até vocês, a aparência, não é tudo. Esse casamento hoje está restaurado? Ainda não. Por que ainda não? Porque ela ainda não se posicionou. Ela ainda não conseguiu abrir mão das dores dela. Mas tem promessa do Senhor para a restauração desse casamento. E ele, né, eu não preciso nem dizer o quanto ele ama, o quanto ele sente falta, o quanto ele sente saudade, a nível, inclusive, de ficar ali ouvindo a música e ficar lembrando das histórias. Mas ele não fala com ela, já repudiou de todas as formas e diz que nunca vai voltar. Nunca vai voltar, mas morre de saudade. Esse é o ponto. Eu também dizia que eu nunca ia voltar. Entendeu? Então, se isso ajuda vocês, eu também disse que nunca ia voltar. Bom, várias vezes e para várias pessoas de perto. Nunca mais eu volto para ela. Entendeu? Tá bom você? Olha o que significa nunca mais. O meu nunca mais durou 8 meses. Entendeu? Nunca é tempo pra caramba a peça. 8 meses. Tá bom? E olha que eu não sou homem de jogar conversa fora, não. Eu banco muito as minhas decisões. Então, eu sei o quanto é desafiador ouvir tudo isso, o quanto é desafiador ficar sabendo de tudo isso, mas acreditem, comportamento humano é comportamento humano. A única coisa que pode diferenciar esse comportamento humano é o milagre do Senhor. Então, eu posso dizer que para você, pelo que você está me contando do casamento de vocês, ele vai fazer isso, isso e isso nos próximos meses. A gente tem esse mapeamento, é emocional. São para todos os seres que vivem aqui conforme a gente vive. O que pode... Tem característica diferente, óbvio, né? Quais são as características diferentes? É de acordo com a sua construção, com o seu lar emocional. Então, essas características são diferentes, mas eu não estou falando de características diferentes. Eu estou dizendo que esse comportamento ele pode ser totalmente alterado quando entra o milagre do Senhor. E quem vai gerar o milagre do Senhor? Você, que ficou em casa. Você que ficou em casa que tem condição de gerar esse milagre. E aí eu não estou dizendo que a responsabilidade é toda sua, porque ele tem livre-arbítrio, ela tem livre-arbítrio. Então não é que a responsabilidade é toda sua, mas se tem alguém que pode gerar o milagre, é você. E para você gerar esse milagre, você tem que se distanciar dessas ofensas, desse repúdio, porque esse repúdio vai te deixar mais triste, mais abalada, mais para baixo, mais afetada, mais angustiada. Como é que você gera um milagre? Se você está afetada, triste, às vezes até querendo vingança, desejando mal, não se gera milagre dessa forma. Então, muito importante se distanciar, muito importante soltar, muito importante cuidar de você. Deixa o outro ir. E quando houver situações que por algum motivo você tenha que ouvir alguma coisa, porque está tratando um assunto, deixa entrar por um ouvido e sai por outro. Não internaliza. Olhe com o olhar espiritual. Olhe com o olhar científico, entendendo espiritualmente o que é aquele comportamento, entendendo cientificamente o que é aquele comportamento.
É Isso aí? isso, é isso. Uma boa noite para todos e até lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma excelente noite para vocês.